Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? E com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, onde a sua maioria se reúne nesse momento para adorar o seu Salvador. Queridos, estamos ainda falando na conferência, da família, e o tema desse final de semana é como glorificar a Deus não somente na igreja. E aí ontem à noite nós falamos sobre glorificar a Deus no meio do sofrimento, no momento de sofrimento, como que a gente glorifica a Deus. Aprendemos sobre isso. E hoje pela manhã a gente tratou de como glorificar a Deus no trabalho, no ambiente extra-igreja ou faculdade, como foi falado aqui. E agora nós vamos falar de como glorificar a Deus na família. Então, na família, pensando no pai, no filho, na esposa, esposo, como que a gente então pode glorificar a Deus. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 18. Colossenses capítulo 3, verso 18. Vou coloca aí, ó. Calma. Então diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar. Deus nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ajuda a sermos movidos pela Tua palavra para dedicarmos esforço, energia, trabalhando no nosso lar de uma forma que glorifique o Teu nome. Nos dá graça e fala conosco essa noite. Impacta os nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Queridos, Deus ele estabeleceu papéis, eu chamo de papéis sociais, nem sei se está certo o termo. Mas a minha ideia é como cada pessoa, ela ocupa um papel dentro da sociedade ou dentro dessa vida, e como esses papéis devem ser desenvolvidos. Então, quando eu falo em papéis sociais, eu estou pensando aqui na família, eu estou pensando no pai. Então, tem a figura de um pai, ou a figura de um esposo, figura de uma mãe, ou figura de uma esposa, e a figura do filho. Para cada um desses papéis, Deus deu mandamentos específicos para eles. Então, no texto que a gente leu aqui, começa dizendo: esposas. Alguns de vocês aqui não são esposas ainda, não é? Mas tem um mandamento específico para a esposa. Então, quando você se casar e ocupar essa função, ou esse papel social de esposa, você vai procurar lá nas Escrituras e você vai ter ordens estabelecidas por Deus, como você deve se comportar enquanto esposa. Isso acontece com o esposo, isso acontece com o pai. Então você pode ser casado e não ter filhos, então é esposa e esposa, mas vocês podem ter filhos também. E aí Deus estabelece como os pais devem se comportar no relacionamento com os filhos, e os filhos também devem se comportar no relacionamento com seus pais. E aí, glorificar a Deus na família, de forma geral, é ser um lar onde os papéis de cada membro dessa família obedecem às ordens estabelecidas por Deus. Então, Deus, quando Ele olhou para o nada na criação, que alguns vão chamar algo parecido com o caos, porque não tinha forma e era vazio,
ele vai dando ordens, haja luz e houve luz. Vai dando ordens e através das suas ordens, ele vai estabelecendo a beleza que há no universo, estabelecendo a ordem. Então, quando você olha para uma família hoje, toda desestruturada, feia, um negócio bagunçado, você vai perceber que os papéis ordenados por Deus, eles não são cumpridos. Por isso a bagunça. E é muito comum ver famílias assim. E isso não traz glória para Deus. E como que Deus vai estabelecer a ordem nessa família? A beleza nessa família? A partir do momento em que os membros, eles começam a cumprir as ordens de Deus, que Ele estabeleceu para cada um. Então, eu vou tentar ser rápido aqui, vou falar das ordens que Deus deu para cada membro da família, tá certo? E aí nós precisamos aprender muito a respeito disso, estar sempre vendo isso e pensando, eu sou um esposo segundo a vontade de Deus? Eu sou um esposo que está cumprindo o que Deus estabeleceu para mim? As irmãs podem pensar, eu sou uma esposa que estou sendo uma esposa segundo a vontade de Deus? Na forma como eu me comporto enquanto esposa, eu estou agradando a Deus? Pensando agora na figura dos pais, você se pergunta, como pai, será que eu sou um bom pai? Mas o que seria ser um bom pai? Deus vai estabelecer como você é um bom pai. E aí você tem que ir para as escrituras, seria o ponto fixo dos conceitos corretos do que é um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa e um bom filho. E aí todo cristão deveria estar preocupado com isso. Hoje eu vinha no carro, conversando com o Gleice, a gente falando do milênio, né? Quando o nosso rei estabelecer seu trono aqui, como vai ser legal chegar para ele, né? E quais são as suas ordens. Quero saber quais são as ordens para hoje, o que eu vou fazer hoje, como eu vou servir o Senhor hoje. E tal, naquela alegria indizível de estar com o nosso Salvador. Isso deveria acontecer já hoje. Quais são as tuas ordens, Senhor? Então, uma moça que vai casar, ela deveria se perguntar e estudar duro nisso. Eu quero aprender tudo sobre ser uma esposa que agrada a Deus. O rapaz, do mesmo jeito. Eu vou estudar tudo sobre ser um homem, um esposo que agrada a Deus. Aí nós temos planos de ter um filho. Então, vamos estudar tudo como Deus quer que um pai e uma mãe se comporte. Porque nós queremos agradar a Deus, não ao filho. Claro que o filho vai ser grandemente abençoado, não é? Se os pais obedecem a Deus. E os filhos vão pensar, eu sou filho, não sou esposo, nem pai, nem... como é que eu devo me comportar? E aí Deus vai e diz como é que você deve se comportar enquanto filho também. Incrível. E assim, nós vamos poder ser uma família que vai glorificar a Deus. Então, pensando em Colossenses capítulo 3, verso 18, ele começa essa ideia que ele está desenvolvendo aqui, a partir do verso 1 do capítulo 3, pensando na nossa conversão. Então ele diz, portanto, verso 1 do capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí no verso 5, você vai ter uma ordem. Fazei, pois, e essa conjunção pois está fazendo referência ao que ele acabou de dizer, que você já morreu e ressuscitou com Cristo, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus. Então, um filho de Deus que está pensando nas coisas do alto agora, que aguarda a vinda do seu Salvador, esse filho de Deus, ele está concentrado em fazer morrer a sua natureza terrena. E ele vai citar as coisas todas aí, como você vai trabalhar duro para isso. Então, eu sou um marido e me converti. Agora eu vou trabalhar duro para fazer morrer a minha natureza terrena. Tudo que eu aprendi sobre ser um marido lá no mundo, ou sobre ser um pai,
eu vou então focar agora em ver o que meu Deus, pensando nas coisas do alto, estabeleceu para essa função, porque eu quero agradar ao meu Salvador, e eu não sou mais a mesma pessoa, eu já morri e ressuscitei com Cristo. E aí ele vai falando do nosso comportamento, como a gente tem que cultivar esse comportamento, enquanto comunidade, enquanto família e enquanto profissionais, pensando no trabalho, ou sendo um operário ou sendo um patrão. Então ele vai falar de 3 pontos aí, ou classes sociais, digamos assim: comunidade, família e trabalho. Como que alguém que já morreu com Cristo deve se comportar em cada uma dessas áreas. Hoje a gente vai focar só na família. Ele está partindo do pressuposto de que você morreu com Cristo, é uma nova criatura, e como é que então que você deve ser. Então, esposas, sede, e aí uma ordem, submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, irmãs, não se preocupem, eu vou falar dos esposos também, tá? Esposas, sejam submissas. Esse texto, ele fala dessa submissão como convém ao Senhor. Ou a ideia também pode ser como ao próprio Senhor. Então é um negócio muito forte, né? A mulher tem que ser submissa ao marido como ao próprio Senhor. E aí lembra que você é submissa ao marido por causa do Senhor. Entende? Não é por causa do marido. É por causa do seu relacionamento com o Senhor, que é superior a qualquer outro relacionamento. Então eu faço o que faço por causa do meu relacionamento com o Senhor. Eu aguento o que eu aguento por causa do meu relacionamento com o Senhor. E eu vou ser submissa por causa do Senhor. Ele exige isso de mim, ele ordena isso, tá certo? E aí então eu vou ser submissa ao marido como ao próprio Senhor. Isso aqui de fato não é fácil, tá? Uma das consequências desastrosas do pecado é que presta atenção, irmãs e irmãos também, para vocês ajudarem as irmãs. Dentro de toda mulher, pode ser a mulher mais mansa do mundo, mais submissa que você possa imaginar, dentro dela há um desejo de dominar o homem. Por causa de quê? Do pecado. Então antes, tudo era sujeito, digamos assim, ao homem e mulher, à natureza, os animais. Quando o pecado entra, toda essa sujeição acaba, inclusive a sujeição da mulher ao homem. E aí ele falando das consequências, que a mulher vai ter dor no parto e tal, ele vai e diz que você vai querer dominar o seu marido, mas ele vai dominar você. E aí você vai ter uma guerra por domínio, por poder. Vocês devem conhecer casais que brigam por poder. Cada um quer ter o seu dinheiro, cada um quer ter o seu espaço, cada um... E aí vira aquela complicação, aquela guerra. Um torce para que as coisas deem errado para o outro. Já vi casais assim. Ela nunca me apoia, ele nunca me apoia. Um fica triste quando o negócio dá certo para o outro. Tem inveja, né? Parece estar dormindo com o inimigo na própria cama. Então, há essa luta dentro de toda mulher, tá certo? Então, o pontapé inicial para as minhas amadas irmãs é reconhecerem isso. Uma das coisas para um alcoólatra começar a se livrar do alcoolismo é reconhecer que ele é um alcoólatra. Se ele não reconhece isso, ele nunca vai lutar contra isso. Então, reconheçam e entendam que dentro de vocês há esse desejo pecaminoso de dominar o homem. Certo? E aí você vai lutar, fazer morrer essa natureza. Fazer morrer essa natureza. E aí a submissão, quando ele vai falar em Efésios capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, capítulo 6 foi o que o Alan leu, no capítulo 5, quando ele vai
fazer aquele paralelo entre Cristo e a igreja, e o casamento, ou digamos, a relação do casal deve apontar para essa relação de Cristo e a igreja. A submissão da mulher, ele coloca essa submissão como a igreja. Do jeito que a igreja é submissa a Cristo, a mulher também deve ser submissa ao marido. Então esse seria o padrão. Alguns vão dizer que é muito mais difícil amar como Cristo amou, do que ser submissa como a igreja é submissa. Mas eu estava pensando, é difícil dizer qual é o mais difícil. Porque uma coisa é ser submissa a Cristo, não? Outra coisa é ser submissa a um pecador que erra. É mais difícil. Uma coisa é ser submissa a Cristo que morreu por mim. Outra coisa é ser submissa ao marido que às vezes me maltrata. Então, não é tão fácil assim. E pensando nesse paralelo com o exemplo da igreja, lembre-se que a submissão da igreja levou a igreja a ser capaz de morrer por Cristo. Não foi? Os mártires da história da igreja. A submissão a eles, nega César? Não, não nego. Ou, nego. Nega Cristo? Não, não nego. César dogmus est. César é o Senhor? Não. Jesus Cristo é o Senhor. E essa submissão a Cristo os levava à morte. Então, a submissão da mulher chega nesse sacrifício, por causa do seu amor por Cristo. Aí lembra, pastor, quando é que essa submissão acaba? Qual o limite dela? Quando o seu marido te der ordens que vão te colocar contra o teu Salvador. Então, a nossa submissão, pensando nas irmãs, ao esposa, a submissão dos filhos, aos pais, a nossa submissão às autoridades governamentais, ela acaba quando as ordens vêm para nós desobedecermos ao nosso Senhor. Porque nós obedecemos às instituições governamentais, os filhos obedecem aos pais, a esposa obedece ao marido por causa do Senhor. Porque é uma ordem do Senhor, não uma ordem da Constituição brasileira, é uma ordem do Senhor. E é por causa dele, então, que a esposa deve ser submissa ao marido. E assim Deus estabelece a ordem. Todas vocês, mulheres, vão concordar comigo que é muito feio quando você olha para um casal ou para uma família onde a mulher lidera. O homem, vocês vão chamar o homem de quê? Quais são os adjetivos, né? É um banana, é um bobão, é um menino. Lá se é a mãe e o menino, tratando o esposo como uma criança, não é? Não é feio isso? A própria sociedade olha para isso como uma coisa horrorosa. E ninguém olha para esse cenário assim, o meu sonho é ter uma família assim. Meu sonho é ter, um jovem vai dizer, meu sonho é ter uma mulher assim que manda em mim, que me domina. Não. Hein, Gabriel? Não, né? O Gabriel está rindo ali. Não. Ninguém sonha com isso, né, Juan? De forma alguma, tá? Isso torna a coisa feia. Por quê? Porque Deus não estabeleceu assim. Não estabeleceu assim. Provérbios 12 diz assim, 12 verso 4. Mulher virtuosa, olha que legal, é a coroa do seu marido. A mulher de Provérbios 31, os juízes da terra falavam bem do marido dela por causa de como ela se comportava. É muito legal isso, não é? Imagina, chega assim, vou te dar um exemplo prático aqui. Você chega assim, diz assim para Evelyn, Evelyn, vamos fazer isso aqui tal dia. Aí ela olha para o João Kleber. Você já percebe aí a submissão. Agora imagine o oposto. Você chega para o João Kleber, vamos fazer isso. Aí a Evelyn chega, não, ele não vai não. Você não fica constrangido se isso acontecer? Só um exemplo, tá, gente? Você fica constrangido, eu fico constrangido. É feio isso. Não há beleza nisso. Agora, quando a mulher é submissa, você percebe que ela anda atrás do marido dela.
Isso é belo. Isso é honroso para ele. Nenhuma esposa gostaria que seu esposo fosse chamado de banana ou babaca. Nenhuma esposa quer isso. Às vezes ela trata ele assim, mas ela não gostaria que ele fosse olhado assim pela sociedade. Não é só pelas pessoas da igreja, não. Pela sociedade. Toda mulher quer que o seu homem seja honrado. Quer que as pessoas olhem para ele como um rei, que tem ela como coroa. Chegou o homem do nosso lar. No passado, quando o filho aprontava alguma coisa ou um problema, o que as mulheres diziam? Quando teu pai chegar, ele resolve. Teu pai chegar, ele vai resolver. As mulheres almejavam isso, esse tipo de homem, e até hoje elas almejam também. É tanto que muitas mulheres sofrem quando o esposo não é esse homem que lidera, infelizmente. Então, minhas amadas irmãs, seja uma coroa para o seu marido, uma mulher virtuosa, que pinta esse quadro belo do seu próprio marido. Um rei, onde você é essa coroa. Mas, olha o que o texto continua dizendo: a que procede vergonhosamente é podridão nos seus ossos. Aquela mulher que é metida, às vezes está lá os homens conversando no assunto, resolvendo uma coisa, e ela, não, ele não vai não, não, aqui não sei o quê. Deixa o homem resolver. Não é? Lá em Corinto tem um mandamento que as mulheres têm que aprender caladas na igreja. Alguns acreditam que era porque, e alguns até defendem que isso seria numa assembleia, ó. Não sei se é exagero, tá? Mas numa assembleia administrativa. Dentro do contexto, tanto em Corinto como em Éfeso, as mulheres vinham de um paganismo onde elas lideravam. Então, em Corinto, você tinha sacerdotisas ou prostitutas cultuais. Em Éfeso, você tinha a deusa Diana. Por isso, tanto a carta aos Coríntios, como a carta para Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, eles vão ter questões assim, de que a mulher tem que aprender em silêncio, com submissão, porque estava virando uma bagunça. Elas vinham do paganismo dominando o culto pagão e chegavam na igreja e gerava toda essa confusão. E aí a orientação de Paulo e a ordem, aprenda calado. Se você tiver uma dúvida, sabe o que você faz? Pergunte ao seu marido em casa, quando chegar em casa, porque é muito feio. Às vezes o marido diz uma coisa, a mulher vai lá e desfaz o que ele acabou de dizer na frente de todo mundo. É tipo assim, esse cara, ele é tão sem moral, que nem a mulher concorda com ele. E é muito legal quando o marido fala algo, mas ela não está pegando ali no momento, ela não está entendendo bem o que ele está dizendo, mas ela fica quieta. Não, ele deve saber o que está fazendo. Eu confio nele. Em casa, eu pergunto a ele para não envergonhá-lo na frente dos outros. Às vezes, seu marido é convidado para alguma coisa e ele aceita o convite e você não pode, ou está doente, alguma coisa do tipo, ou não concorda em ir para aquele evento. O que você faz? Chega em casa, meu amor, eu vi que você combinou isso e tal, mas é por causa disso. Tinha como a gente desmarcar? Dava certo? Se você quiser, eu vou no sacrifício, mas eu gostaria muito que a gente desmarcasse esse evento e tal. E aí, ele depois liga, desmarca. Ele vai ser alguém que vai amar a esposa, não vai ser embrutecido. Vou já falar deles. E aí fica tudo muito mais belo e Deus é glorificado. Agora, quando a mulher envergonha o marido na frente de todo mundo, fica todo mundo assim, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. É muito feio isso, tá? Então, vamos ajudar uns aos outros nisso. Quando vocês virem uma irmã
desrespeitando o marido, agindo vergonhosamente, não a corrija na frente de todo mundo, jamais, não faça isso, até porque a esposa não é sua. Mas depois converse com o marido sobre isso, porque às vezes as pessoas elas vêm do paganismo e elas estão acostumadas com esse padrão. E elas precisam mudar isso. Isso é feio, isso não traz glória para Deus. Mas se ninguém ensinar, como é que eles vão aprender? E na nossa convivência é que nós vamos perceber isso. Vocês percebem, na convivência com o casal, quem é que lidera aquele lar? Se a mulher é desrespeitosa ou não com o marido. Então, sejam submissas, não sejam mulheres que envergonham o seu marido e uma podridão nos seus ossos. Nenhum marido é como uma doença, irmãs. O marido, ele pode até aguentar isso, mas ele é alguém doente, ele vive sofrendo, morrendo de medo de desagradar você. Eu sei que nenhuma irmã aqui quer que o seu esposo viva assim. Tá vendo aquele esposo morrendo de medo de desagradar a mulher? Tem que fazer tudo, vixe, mas para eu falar isso aqui para ela, eita, e agora? Eu vou falar e vou sair de casa para dar uma volta, porque quando eu falar, vai ser terrível. Eu estou com um problema agora. Às vezes o camarada combina alguma coisa com outro irmão e tu esquece de dizer à esposa aí, rapaz, eu arrumei um problema grande agora. A confusão vai ser grande. Como assim? Não é? Que relacionamento é esse? Que casamento é esse? Que submissão é essa? Que o marido vive com medo de desagradar. Vive com medo de dizer um não. A maioria dos maridos, eles vivem para agradar a sua família. Trabalham para dar do bom e do melhor à sua família. A maioria é assim, não é não? Assim, são as nossas joias. São os presentes que Deus nos deu. A gente vai lá, sai todo dia de manhã, gostando ou não, para trabalhar, para cuidar da nossa família, para tentar dar o melhor. E de fato, a gente não gosta de dizer um não. A gente gosta de surpreender e ver a mulher feliz. Não é não? Amém, irmãos? Rapaz, foi um amém, então assim. Estão comigo não? Só que às vezes, você sempre diz um sim. E uma vezinha que você diz um não, a casa caiu. É uma confusão, a mulher fica emburrada e tal. Como assim? E aí você, com medo disso, vive agora numa prisão, sempre tentando agradar, pisando em ovos. Eu já convivi com gente assim, morrendo de medo. Tu é doido, pastor? Se eu desagradar essa mulher, sai de perto. Não, uma mulher cristã não age assim, jamais. Jamais uma mulher cristã age assim. Ela ama o Senhor Jesus Cristo, ama o seu marido, e ela quer cumprir as ordens que Jesus deu para ela, de ser submissa ao seu marido, se sacrificando, às vezes fazendo coisas que não gosta, às vezes na raça, na dor, por causa do seu amor a Cristo, aguentando o trampo mesmo, tá? Então, minhas amadas irmãs, não sejam podridão nos ossos dos seus maridos, tá? Não envergonhe eles, seja uma coroa para eles. Pessoas têm que olhar para o seu marido e assim, aí é um rei. Aquele lá ali, ele é o rei. Lá em casa eu brinco que tem o canto do rei no sofá, tá? Aí a Ruth quer sempre o canto do rei, não, sai daí que é o canto do rei. Os maridos agora devem amar as suas esposas e não tratá-las com amargura. Então vamos para os maridos agora, né? Não serem ásperos, grosseiros. E aqui vem o outro extremo, tá? Essa luta do feminismo, essa guerra por domínio, essa luta por ser independente, a mulher dizer, eu não quero depender de homem nenhum, quero ter o meu dinheiro, o meu salário, não dependo de homem nenhum.
tem toda a ideologia feminista por trás, mas por outro lado, as mulheres, devido ao machismo, sofreram muito, foram muito humilhadas. Tem mulher que fica se humilhando para comprar um sutiã. Já pensou? O cara ficar fazendo hora com isso, porque ela não trabalha, isso é muito triste. Ela trabalha cuidando do lar, dos filhos. Às vezes ela trabalha, na maioria dos casos, muito mais em casa do que fora. E aí você não dá essa honra. Não, aqui é o meu dinheiro. Aí a mulher, meu amor, você podia comprar esse vestido aqui para mim? Aí, vou pensar. Aí a mulher fica pisando em ovos. Aí, o dia que não fez o que ela queria, que ele queria, já não vou mais dar o vestido. Isso aí é diabólico, tratar alguém assim. Não é não? É ser mal. E eu confesso para vocês que eu me sinto tentado a isso. Tipo assim, vou me vingar aqui. Não fez o que eu gostei, me desagradou, vou cortar a internet de casa. Eu que pago, É diabólico isso. A tentação que vem no nosso coração. Com as mulheres que são submissas. As que não são submissas, o homem nem pensa nisso, né? Não é louco para fazer isso. Mas quando você pensa uma mulher que é submissa e que está ali dependendo de você, aí vem essa tentação de querer se vingar dela, ser mesquinho. Isso é terrível, então não faça isso. Aí trata a mulher com amargura, com aspereza, com grosseria. É o vaso frágil, aí você quer falar alto, quer gritar, para amedrontar. Jamais um cristão deve agir assim. Quem achou uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor. Sua esposa é um presente de Deus para você. Você vai tratar o que Deus deu para você assim? Deus olhou, não é bom que o homem esteja só, vou dar uma auxiliadora para ele, idônea, capaz, completa para ajudá-lo nessa missão. Aí você vai maltratá-la? Jamais. Você tem que tratar com honra, lembrar que ela é um presente de Deus, cuidar dela, amá-la como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, se sacrificou por ela. Então o que você puder, tiver ao seu alcance, faça para agradar a sua esposa, não por medo de desagradá-la, mas por causa do seu compromisso com o Senhor. Porque isso é belo também, concorda comigo? Nossa, que marido incrível o marido dessa mulher. Como ele é generoso com ela, como ele é justo com ela. Reconhece todo o esforço dela. Às vezes tem irmãs que têm dupla jornada, trabalham fora, cuidam da casa, cuidam dos filhos. Nossa, se você puder, dê um salário a mais a ela. Está aqui, meu amor, ó, gaste o que você quiser. Isso é belo demais, esse reconhecimento, se sacrificar por ela, tá? Para agradar ao Senhor. Então entenda, são duas coisas diferentes. Tem marido que faz tudo pela mulher com medo dela, é um idólatra, não está servindo a Deus. Você deve ser um marido que faz tudo pela mulher, se sacrifica com ela, por ela, sabe dizer o não na hora certa, sabe usar a sua autoridade na hora certa, dizer não, aqui não, nós não vamos fazer, ela estribucha, fica triste e tal. Você está comprometido com a glória de Deus. Você vai ser uma bênção para o seu lar, vai proteger o coração da sua esposa e dos seus filhos. Se sacrifica por ela. Isso é belo e isso traz glória para Deus. As pessoas devem olhar para o nosso lar
o mundo de uma forma geral, e a igreja, e ver isso como um grande modelo. Olhar para os homens, os jovens devem olhar para os homens casados e dizer assim: quando eu casar eu quero ser igual aquele irmão ali. Quero liderar o lado do jeito dele. Quero aprender com ele. Ei, me leva lá para a tua casa para eu aprender como é que lidera um lar, do jeito que agrada a Deus. Porque a nossa preocupação é agradar o Senhor. Nós servimos ao Senhor e queremos agradá-lo. Então os homens, os maridos, Deus espera que vocês amem suas esposas como Ele amou a igreja. E jamais seja grosseiro, jamais seja covarde de gritar com a sua esposa, de nem sonhar tocar nela com violência, jamais. Lembrando, abrindo um parênteses aqui, se algum dos nossos irmãos chegarem a agredir as nossas irmãs, qual vai ser o procedimento, pastor? Isso é crime. Tem que pagar. Vai um policial lá. Posso até ir lá, mas eu levo um irmão policial comigo para resolver isso, tá? Não faça isso jamais. Não faça isso. Tá certo? Só se a irmã disser: não quero, não vou denunciar, mas aqui da igreja, da liderança, essa vai ser a nossa postura. Porque é um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo lá fora, imagine dentro da igreja. Não traz glória para Deus, mancha o evangelho, e é uma grande covardia um homem espancar uma mulher. Se tiver vontade de bater muito assim, você: pastor, vem cá, posso bater no senhor? Pode, mas não bata na irmã não, tá certo? Eu aguento pancada. E ore para eu estar em espírito. Porque se eu revidar aí já era. Brincadeira, tá, irmãos? Mas, brincadeiras à parte, pensem nisso, tá certo? Você tem que tratar a sua esposa como Cristo tratou a sua igreja. É uma grande tarefa, uma árdua tarefa. E lá o texto de Efésios 5, ele vai se sacrificar pela pureza da igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, porém santa e irrepreensível. Então nós temos que investir pesado na vida espiritual delas, cuidar da vida espiritual delas. Aí eu digo para todo mundo que eu dou esse conselho, que é uma das tarefas mais difíceis. Dar um vestido é fácil, mas sentar com ela, orar por ela, ter esse acompanhamento, eu não sei como é esse negócio. Eu sei que eu tenho grande dificuldade nisso. Estou sempre tendo que pedir perdão a Raquel, porque fico sempre falhando nessa área, de estar mais perto dela, de cuidar. É muito mais fácil aconselhar alguém da igreja, gastar esse tempo aconselhando, do que em casa. Não sei como é esse negócio. Eu sei que é uma guerra muito grande. Então, mulheres, ajudem seus maridos. Conversem, esposo, né? Cuide melhor de mim, ore conosco, vamos fazer um culto aqui, sabe? Ajuda o esposo nisso, tá bom? Para finalizar, eu lembrei de um texto, está lá no Deuteronômio. Deus diz assim, ó: homem recém-casado não irá à guerra e não imporá a ele encargo por 1 ano. Sabe para quê? Para que ele possa promover a alegria da mulher que tomou. Esse versículo, eu amo esse versículo, sabe por quê? Porque agora, quando eu compro uma caixa de chocolate, ou faço uma surpresa para minha esposa, eu estou realizando algo espiritual, eu estou obedecendo ao meu Deus, eu estou promovendo a alegria dela, em obediência ao meu Senhor. Não é incrível isso? Então, não é só o fato de dar algo para alegrá-la, não, é uma obediência ao Senhor. E eu penso que esse versículo pode também se aplicar às mulheres, de promover a alegria do esposo. E aí imagina um casamento, olha que fantástico isso, imagina um casamento depois de 20 anos, 30 anos, o esposo ainda é aquele que está procurando meios de surpreender e promover a alegria da mulher, e a mulher do mesmo jeito. As pessoas vão olhar assim e vão ficar: nossa, porque no mundo lá fora,
O que nós aprendemos? No namoro é tudo legal, depois que casa, acabou-se, não tem mais graça. E aí, e o fato de nós vivemos um relacionamento que aponta para Cristo e a igreja. O relacionamento de Cristo e a igreja é um relacionamento assim, sem graça? Não. É algo vibrante, alegre, contagiante. E essa é a mensagem que nós devemos dar ao mundo. Nós somos um casal ordenado ou coordenado pela palavra de Deus. Olha como funcionamos. Olha que incrível. E aí nossos parentes descrentes, nossos vizinhos, vão ficar encantados com a beleza que há no Evangelho. De como é possível viver aqui nessa vida, apesar dos pecados, para a glória de Deus no nosso lar. Filhos, e aí aqui eu vou falar logo dos filhos e dos pais, tá certo? Os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Na nossa sociedade, as pessoas estão indo muito para uma democracia, né, no lar. Então, não, vamos perguntar, então eu vou tomar uma decisão com a Raquel, vamos perguntar a decisão da Ruth e do José, né? Que aí vão ser 3 votos contra 1 e tal, aquela coisa toda. Não, um filho, uma criança, você talvez um adolescente ou já um filho adulto, você pode até pedir um conselho, a opinião dele, mas a decisão tem que vir do cabeça do lar. Você escuta a sua esposa, porque ela foi criada para auxiliar você, não abra mão disso. Não tome decisões, não, escute sua esposa. Mas não tome decisão com medo dela. Então você acha que, aí você escuta a esposa, ela, não, acho que não é por aí, meu amor e tal. Mas a decisão tem que ser sua. Não jogue a responsabilidade nos ombros dela, não faça isso, tá? A decisão tem que ser sua como líder do lar. E jamais jogue a responsabilidade nos filhos. Então, o pai, envolvendo os pais em relação aos filhos aqui, os filhos têm que ser obedientes, e o pai tem que liderar esse lar. Não é uma democracia, vamos ver aqui os votos e tal, não. O texto vai dizer, em Efésios, que isto é justo diante de Deus. Porque foi assim que Deus planejou a família. Então é justo. E aí em Efésios vai falar que ele deve honrar, os filhos devem honrar pai e mãe, para que viva muito. E os pais, eles não devem provocar a ira dos filhos, não devem ser injustos. Já viu um pai que tem 2 filhos, e aí ele prefere mais um filho do que o outro? Isso é legal? Isso é bom? Não. Isso machuca muito. Isso é injusto. Isso gera revolta no filho. Então não façam isso jamais. Não provoquem ira nos seus filhos. Mas você deve criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. E aí eu queria ir para Provérbios agora e ler vários textos que vão ajudar nessa relação de filho-pai, pai-filho. Abre lá em Provérbios, a partir do capítulo 1. Verso 8. Olha só o que ele disse para o filho aí, ó. Filho meu. Amém? Acharam? Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Hoje nós vamos ter muitos filhos revoltados com os pais. E aqui, na maioria das vezes, a culpa é do próprio pai que não ensinou esse filho. Então, alguns filhos, às vezes eu vou aconselhar alguns filhos, e eles têm conceitos errados assim. Eles criaram e aprenderam isso no mundo, não na palavra de Deus. Criaram
um conceito errado de como um pai deve ser. E aí quando o pai não atinge esse padrão que ele criou na mente dele ou aprendeu no mundo, ele tem uma mágoa, uma revolta contra o pai. Então vamos lá. Eu já vi pessoas carregando mágoa, porque meu pai nunca acompanhou quando eu fui para disputar uma competição lá de esporte. Meu pai nunca foi lá me assistir, eu carrego essa mágoa dele até hoje. Estou casado, mas isso ainda dói no meu coração. Esse pai foi um bom pai ou foi um pai ruim? O que vocês acham? Depende, né? Mas onde que está escrito que para ser um bom pai tem que ir nas competições do filho? Está entendendo? São conceitos errados. Às vezes, qual pai que consegue acompanhar as reuniões do filho no horário comercial? Ele não consegue, ele está trabalhando. Não é? Então, se o Benjamin vai para uma competição de judô, e o dia da competição cai no dia do plantão dele, ele não vai poder ir. Ele é um mau pai por isso? De forma alguma. Mas onde tiraram isso? Onde aprenderam isso? Como também alguns pais se acham bons pais porque pagam as contas. Onde é que está escrito que pagar as contas me torna um bom pai? Faz parte do pacote. Mas vai muito além disso. Mas são conceitos errados. E aí você acredita nesses conceitos, guarda mágoa do seu pai por conta disso. Ah, meu pai não me deu isso, meu pai não... Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, tá? Vamos agora para Provérbios, capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Lembra que lá em Efésios vai dizer que o pai não deve irritar o filho, mas criá-lo na admoestação e disciplina do Senhor. Vocês estão vendo que o autor de Provérbios, ele está dizendo: filho meu, guarda a instrução do teu pai, guarda o ensino de teu pai. Estão percebendo que esse pai de Provérbios gastava tempo ensinando, admoestando, disciplinando o filho. Então o pai tem que se esforçar nessa tarefa, de conversar, de ensinar, de inculcar. Então gaste tempo com o seu filho, pai, ensinando a palavra de Deus, para no futuro você poder dizer aqui, como ele: filho meu, não esqueças dos meus ensinos. Mas às vezes você não teve tempo para ensinar nada. E você tem que sentar e tem que ensinar. Você tem que caminhar e tem que ensinar. Ao se deitar e ao se levantar, você tem que ensinar. Arrume tempo para conviver com seus filhos. Não seja um estranho para os seus filhos. Seja para eles os seus melhores amigos. Seja para eles o herói deles. Conviva com eles. Influencie sua vida. Conte suas histórias para ele. Ontem a Ruth me pediu, né? Pai, me conta uma história do Senhor, mas uma que o Senhor ainda não me contou. E eu procurei. E não lembrei. Que eu gosto de contar a história até para os jovens, né? A Letícia, que eu dou muito carona a ela, diz: não, essa daí eu já ouvi 30 vezes. Essa história eu já ouvi, essa daqui eu já ouvi. E aí eu conto para ela também as histórias, os meus fracassos, as minhas vitórias e por aí vai. E é legal que ela vai, por exemplo, a minha música, né, de quando eu caí em pecado, eu tenho uma canção para isso. E aí virou a canção dela. E o Márcio estava me falando, eu perguntei para a Ruth qual era a canção predileta dela, que é aquela do Novo Som. Se eu tivesse a voz do Alex, eu ia dar uma palhinha aqui, mas... aquela do Novo Som lá, Acredita. Ela sabe cantar toda. Eu sempre canto essa música para ela. Me sinto um cantor cantando para os meus filhos, né?
quando ela peca, é disciplinada, está chorando, se arrepende, tá? Eu canto essa canção. E aí ela disse que a canção predileta dela é essa. E aí ela já vai ensinar para o José agora a canção, e é muito legal. Então, gasta tempo, tá? Ensinando, encucando no dia a dia. Você vai resolver um negócio na oficina, no carro, no sábado, leva o teu filho. Ei, vamos ali comigo? Vamos ali no shopping, vou resolver isso aqui, vamos comigo. Se der para levar para o trabalho, leva também. Vamos lá, passar um tempo lá comigo. E aí você vai conversando. Você vai conversando. Os filhos vão amar, tá? Entra no mundo dele. Joga com ele. Se você não sabe jogar, joga lá com ele. Brinca com ele, com os bonecos e tal. Vai fazer alguma coisa com o seu filho, tá? Gasta esse tempo com ele para inculcar a palavra de Deus na vida dele. Olha aí agora o capítulo 4. Olha que legal. Ouvi, filhos, verso 1 do capítulo 4 de Provérbios. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Eu acho isso aqui incrível, que o pai dele ensinava para ele. Aí ele está contando para o filho: ó, quando eu estava lá com meu pai, ele me ensinava, ele me ensinou isso aqui, ele disse isso aqui. Não é legal isso? Um dia o seu filho ensinando para os filhos dele, lembrando de como você ensinava para ele. Fantástico isso. A maioria de nós viemos de lares desestruturados, que não aprendemos a palavra de Deus. Então, não vamos criar nossos filhos assim. Que os nossos filhos olhem para nós enquanto casal como exemplo. Vamos ensinar para eles construírem lares que vão glorificar a Deus. Uma geração inteira sendo abençoada. Nós não podemos falhar. Você é um cristão e tem filho, talvez você não teve essa oportunidade. Você talvez nem pode dizer para o seu filho: ó, meu pai me ensinou assim, assim, assim. Meu pai me ensinava a palavra de Deus. Mas agora eu posso fazer isso com a Ruth e o José, para que eles façam com os filhos dele. Só que qual o problema? Às vezes o tempo vai passando, nós estamos ocupados demais, e perdemos essa grande oportunidade. Aí os nossos filhos vão se tornando adultos, não sabem nada do Senhor, de experiência com o Senhor, entram numa nova família para formar um novo núcleo familiar, e não aprenderam. E às vezes vão fazer tudo errado, e vão construir lares que não vão trazer glória para Deus. Capítulo 7 agora, de 1 a 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Isso aqui, meus irmãos, é algo que a gente deve temer muito. Eu sei que tem a soberania de Deus, mas também tem a responsabilidade do homem. E o quanto você trabalha nesse projeto. Você trabalha duro para ensinar a palavra de Deus ao seu filho, para ele um dia ser alguém sábio. Porque o filho sábio alegra a seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. Alguns filhos vão dar só desgosto para os pais. Jovens, não sejam assim. Se vocês têm um Senhor, não sejam esses filhos.
Mas pais, por outro lado, treinem seus filhos para não serem insensatos. Porque se você não gastar tempo e não treiná-los, e não inculcar na cabeça deles, não ensiná-los, eles serão assim. O mundo lá fora vai ensinar, os desenhos vão ensinar, a Netflix vai ensinar, mas quem deve ensinar é você. Você deve ensinar. Provérbios 17, 21. O filho estulto é a tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. É uma família infeliz. O pai do insensato não se alegra. É uma família infeliz, e isso não traz glória para Deus. O mundo deveria olhar para a família dos cristãos e ver uma família feliz, filhos sábios, filho honrando o pai ensinando o filho aquela amizade gostosa. Aí o filho vai casar, vem os netos. Que incrível. Que mensagem a gente pode dar para o mundo? Provérbios 19, 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Veja o verso 26 agora. O que maltrata a seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Um filho mau, né, que toma a herança antes dos pais falecerem. Expulsa os pais de casa. Já pensou? Manda a mãe embora. Nossa. Cuidado. Porque é muito fácil dizer, esse filho é mau. Você já viu aquela mãe que diz assim, esse menino é muito mal criado com seu próprio filho? Quem está criando? Quem está educando? Quem está ensinando? Então, meus irmãos, pais, trabalhem duro nisso. Separem tempo para isso. E finalmente, capítulo 28, verso 24. Verso 24. O que rouba a seu pai ou a sua mãe, diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. São filhos maus, que vão fazer seus pais sofrerem muito, e envergonhar a seus pais. Queridos, como é belo um lar regido pela palavra de Deus, e como é feio um lar que não é regido pela palavra de Deus. Nós cristãos temos a responsabilidade moral de ter um lar belo. Pais, no que depender de vocês, de ensinar, de trabalhar duro, de orar, vocês têm que um dia chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu fiz de tudo, eu tentei de tudo, Senhor, eu me sacrifiquei, eu ia para a igreja doente, para poder levar meu filho, eu convidava os irmãos lá para casa, para o meu filho conviver com a igreja, eu ensinava o evangelho para ele toda hora, eu ensinava a tua palavra, eu o amava, eu o tratava com honra, eu orava de manhã com ele, quando ele acordava, eu ia colocá-lo para dormir e orava e ensinava a tua palavra, eu levava ele para passear e eu ensinava a tua palavra, eu tentei de tudo, Senhor. Todo pai cristão tem que ser capaz de fazer essa oração, se um dia seu filho se perder. Você não pode carregar essa culpa nas suas costas, de que não fez de tudo. Eu sei que para alguns pais que já falharam, talvez esteja tarde demais. Não está tarde demais. Se você já tem um filho adolescente, e você não foi um bom pai cristão, chega para ele, pede perdão, ou para ela,
E agora daqui para frente faz diferente. Muda, faz dessa noite uma noite especial que vai transformar a sua família. Que você não vai só sobreviver ou só correr atrás do pão que perece. Você vai trabalhar duro para que o seu lar seja belo. Tudo no seu devido lugar. O pai governando, a mãe auxiliando, os filhos crescendo debaixo da doutrina e administração do Senhor. Que coisa bela, para que daquele lar ali saia outro lar que vai glorificar a Deus, que saia um rapaz ou uma moça treinada, entendendo como funciona um lar de verdade, que agrada a Deus. Não é incrível isso? Os seus filhos casando uns com os outros, todos treinados, de como é um lar que agrada a Deus, um lar que glorifica a Deus. Como um lar assim, meus amados irmãos, torna Deus conhecido. As pessoas ao nosso redor vão ficar encantadas, porque não existe mais famílias. E isso não pode ser assim entre o povo de Deus. Por quê? Porque o nosso Jesus é o nosso rei, ele governa sobre os nossos lares. Ele estabeleceu a ordem e a beleza no nosso lar. Então o nosso lar tem que mostrar para o mundo a beleza de ter uma família governada por Jesus Cristo. E assim mostrar para esse mundo como é belo o lar que Deus planejou. E como é incrível o poder do Evangelho em transformar um lar. Aleluia. Trabalhe nisso. Gaste pestana nisso. Se sacrifique por isso. Não só para dar coisas. Eu percebi uma coisa no meu coração. Eu vou falar, pode ser que você perceba no seu. Mas sempre que eu me sinto ausente da vida da Ruth ou da minha família, que eu me ocupo demais, eu tentava, eu caí nesse pecado, dar um presente mais caro. Eu fui percebendo isso no meu coração, sabe? Eu tentando compensar. Não sei se isso acontece com vocês. Você tenta compensar, estou muito ausente, vou pagar um jantar caro, vou pagar um brinquedo mais caro e tal, e aí você acredita, não há nenhum problema em pagar um jantar caro e um brinquedo caro, tá? Se você pode, tudo bem. O que você não pode fazer, como eu estava fazendo, tentando compensar. Não, a presença de um pai não é substituída por uma coisa, jamais, por um presente caro, jamais. A sua presença no lar, o seu tempo no lar, vivei, maridos, Pedro vai dizer, vivei a vida comum do lar, faça parte do seu lar, lidere sua esposa, lidere seu lar, treine-os para servir a Deus, construa esse lar no temor do Senhor e para a glória do Senhor, mostrando o incrível poder do Evangelho, amém? Vamos orar. Vamos orar por nossas famílias, por esse grande desafio que nós temos, de tornar o Senhor conhecido através do nosso lar, glorificar o Senhor no nosso lar. Deus amado e querido, junto com os meus irmãos homens, pais e futuros pais, eu confesso a nossa falha, o nosso pecado, de não cuidar das nossas esposas como deveríamos, e dos nossos filhos. Nos ajuda, Deus, a não sermos enganados pelas artimanhas de Satanás, de achar que podemos compensar a nossa ausência de outra forma. Coisas não vão fazer ou cumprir a ordem que o Senhor nos deu, de inculcar a Tua palavra nos nossos filhos, de amar nossas esposas, cuidando da vida espiritual delas, como a Tua palavra nos orienta, como Cristo faz com a igreja. Nos ajuda, Senhor, nessa árdua tarefa que o Senhor confiou a nós.
Perdoa a nossa falha, o nosso pecado, e nos dá graça e misericórdia para mudarmos isso na nossa vida. Vem ser com as minhas irmãs também, aquelas que têm dificuldade de serem submissas, aquelas que são atrevidas, desrespeitosas com os seus maridos. Ajuda elas, ó Deus. Eu sei que cada uma das irmãs querem ser submissas como o Senhor ordena, mas vivem essa luta, essa tentação constante. Ajuda as tuas servas, Senhor. Ajuda os filhos a serem obedientes. E nos dá sabedoria como pais para não irritarmos os nossos filhos, não sermos injustos com eles, mas cuidar deles como uma herança do Senhor nas nossas vidas. E te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos deu famílias. Muito obrigado, Senhor, por tua graça. Ajuda aqueles irmãos que já tiveram seus lares destruídos e ao ouvir tudo isso aqui, devem ficar com seus corações pesados. Dá consolo, dá graça, Deus, para que eles possam descansar no Senhor. Ajuda os teus servos, ajuda aqueles filhos que não têm pais, ajuda os meus irmãos que não têm filhos, que todos nós possamos encontrar consolo e satisfação no Senhor. Ajuda o teu povo, Deus, para que aqui nessa vida possamos mostrar a beleza do Evangelho, o poder que Ele fez na nossa vida, mesmo muitas vezes com lares destruídos. Age com tua graça, em nome de Jesus, amém.